Bom dia! Começa agora o Questões, o programa que traz a ciência presente no seu dia a dia. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, áreas de risco. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? Em 1950, o Brasil possuía 53 milhões e meio de habitantes. 18 milhões viviam nas cidades, o que representava 36% da população. Em 2005, somente a população urbana era de 169 milhões. Aproximadamente 82% da população total do país já vivia na cidade. Num período de 50 anos, houve um acréscimo de mais de 150 milhões de pessoas, que passaram a conviver no espaço urbano. Uma das consequências dessa aceleração da urbanização é o crescimento desordenado, que muitas vezes promove a ocupação de áreas inadequadas. As áreas de risco são áreas consideradas impróprias para ocupação humana, por estarem sujeitas tanto a riscos naturais quanto decorrentes da ação do próprio homem. Exemplos de áreas de risco são margem dos rios, sujeitas à inundação, florestas, sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade, como encostas e topos de morros, áreas contaminadas com resíduos tóxicos. A ocupação das encostas é um fenômeno recorrente nas cidades. Quando se constroem casas numa encosta ou topo de morro, áreas de elevada inclinação, além de se alterar a sustentação do terreno, há a remoção da vegetação natural, importante para a fixação da terra. Na época de chuva, como não há o escoamento adequado da água, ocorre uma combinação de fatores em que o perigo de deslizamento de terra é iminente. Situação que representa um alto risco para a vida das pessoas que moram nessas áreas ou próximas a elas. Bom, começando a discussão do programa de hoje, estamos conversando com a assistente social Alcimara e o engenheiro Álvaro. E qual a relação dessas áreas de risco com a ocupação e com a vida da população? Ela está num território que, além de viver em uma casa, ela tem hábitos, ela tem costumes, ela tem a sua rede de sobrevivência na questão do mundo do trabalho, na questão do seu uso para escola, né, na saúde, para um novo conceito de morar. Desde saber que a casa ela precisa de um responsável técnico que oriente e que para a construção daquela casa, como também o uso de todas as questões ambientais, por exemplo, a questão do lixo. Não jogar lixo dentro do vaso sanitário, por exemplo, né? Saber qual é a responsabilidade que ele tem com o meio ambiente, com a questão do patrimônio, com a questão daquele urbano, daquela cidade ali, que ele faz parte. Como que surge uma área de risco? Como que, historicamente, a gente pode pensar no surgimento de uma área de risco, já enfocando em Divinópolis? Vamos dar o exemplo desses dois, Vila Olaria, né, e o Alto São Vicente, que seriam regiões de encostas, né? E o que acontece? A Vila Olaria, principalmente, também talvez do mesmo nível do Alto São Vicente, são regiões relativamente centrais, né? A Vila Olaria, né, você está a poucos minutos ali do centro de Divinópolis. Então, o que acontece? O pessoal com baixíssimo poder aquisitivo, eles veem essa área desocupada, é uma área que está ali, que não é uma área própria para intervenção construtiva. A área está vazia, o pessoal começa a fazer construções totalmente alheias a qualquer tipo de técnica, e numa região central, e aí começa duas, e vai puxando, e até virar uma verdadeira comunidade. Né? O que o Álvaro disse sobre essa questão, né, está muito ligada mesmo à estratégia de sobrevivência, porque essas famílias, elas precisam de morar perto do mundo do trabalho, né, da sua igreja, da escola, dos filhos. E Divinópolis é uma cidade que nasceu muito em função, né, do seu mercado mesmo de confecção.
E essas pessoas, a maioria delas que moram nessas áreas de risco, elas estão ligadas mesmo ao trabalho próximo daqueles locais. Então, nós precisamos atentar para aquele costume que está ali focado, né? Então, por isso é que a área de risco ela precisa sair da situação de risco. Eles ocuparam aqueles lugares por uma necessidade de sobrevivência. E ali eles têm uma convivência comunitária. Há uma necessidade de se respeitar a história de vida daquela comunidade e há uma necessidade de contribuir para que aquela comunidade continue vivendo ali sem risco. Casas com referência técnica de engenharia e casas que tenham uma qualidade ambiental, uma qualidade de saneamento, onde aquela comunidade ela consiga acessar uma rede de serviços que a permita viver bem. Álvaro, como que você vê assim a importância desse planejamento, né, dos projetos para a construção, para uma habitação que tenha uma qualidade de vida para se morar, como a própria Ocimara disse? A gente pode identificar uma moradia, né, digna, vamos falar assim, que seria totalmente diferente, né, do que a gente encontra nessas áreas de risco. Uma moradia digna, a gente teria que ter um projeto, né, que é essencial que tenha um projeto, que você tenha o mínimo de ventilação dentro dessa habitação, o mínimo de iluminação e o mínimo possível de oscilação de temperatura, né? Então você teria que ter uma cobertura adequada tecnicamente, né? E eu não estou falando de nada caro, estou falando de projeto, né? Porque isso você se faz com aberturas, né? Pé direito, etc. Então a moradia mínima seria isso, e com a infraestrutura em volta, né? Esgoto, água. Não implica em riscos também para a vida de quem está morando ali. Que esteja num local tecnicamente construtivo, né, tecnicamente aceitável. O interessante que você está falando é que, por exemplo, essas boas condições de qualidade de habitação, de uma moradia, ela não implica em custos mais elevados. Não, implica em projeto. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internada rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre as áreas de risco. Ocimara, em Divinópolis, quais são as áreas que foram identificadas e que de repente já até existe algum trabalho em desenvolvimento? Nós temos identificados o Alto São Vicente e a Vila Olaria, Lajinha. Aqui onde nós estamos, nessa laje aqui, era uma das casas, a casa da Nininha. Aqui embaixo era a casa do Nelson, que lá embaixo a casa do UP. Essas casas aqui já tiveram
retiradas, porque na época de chuva elas estavam assim, já quase caindo. As duas que estavam aqui embaixo. Sendo que uma terceira que tinha, onde está aquele vago ali embaixo, era a casa que chegou a ser soterrada, inclusive uma senhora de idade com a neta que estava dentro da casa, que é o caso da Dalva. Esses pontos que estão marcados de vermelho são as casas que apresentam risco ou que são necessárias retirar devido à infraestrutura, no caso, abertura de via, implantação de praças. Essas que estão marcadas de amarelo são as casas que já caíram ou que, pela demanda da Defesa Civil, foram demolidas. Então, os casos mais críticos são esses que estão de laranja. Foram retiradas mais 6 casas aqui, porque todas também, nesses barrancos mesmo. Assim, a gente acha que essas coisas só tem em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não, aqui dentro da cidade eram várias casas assim, penduradas mesmo em situação de risco. E temos casas igual essa daqui, que é da Dona Tereza, que está sendo assim, vocês veem que é uma bananeira praticamente, que está segurando a casa, que não sobrevive à próxima chuva mesmo, com essa casa nessa condição, uma vez que ela também não tem condição de estar saindo. Nesse vão que está aqui, já foram retiradas 18 famílias, sendo que algumas famílias não quiseram sair de forma alguma, pois tem medo de não conseguir uma outra casa. Vila Olaria e Alto São João de Deus, você encontra o mesmo problema que tem no Alto São Vicente, porém mais agravado. Você tem um adensamento populacional muito maior e, além disso, as casas lá estão dentro de área de preservação permanente. Tem a presença de nascentes e, além disso, taludes, que são no popular barrancos, com inclinação acima de 45 graus. Tem muito risco. É só chover que começa a desbarrancar barranco, né? A preocupação nossa, que a casa é de muito risco, mas não adianta. A Promana vem aqui, a Defesa Civil vem, está arriscado, para caçar lugar para se morar, mas não temos. O pobre ganha aposentadoria, ganha pouco, não tem coisa para ir em outro lugar não, tem que ficar aqui mesmo. Lixo, principalmente ali no alto, ali, cheio de lixo, que o povo veio depois de lixo, ele reclamou muitas vezes, veio aqui, não limpou, começou a derrubar a casa, não acabou, não terminou. Igual que todo ano você pode ver que esbarranca, igual lá está esbarrancado lá, que todo ano desbarranca. Todo ano é só chover esbarrancando. A área de risco mesmo não pode fazer nada. Tem menino, tem neto que mora comigo, então é só chover se não dorme. Para não ter acordado esperando, né? É só chover, os barrancos barrancados, né? Você não dorme não. Você dá um cochilo, fora assustado, né? Isso não vai acontecer. O pessoal pior, né? Que morar de risco só prevendo os piores. No Alto São Vicente, nós já estamos numa fase mais adiantada e gostaríamos muito de também entrar na Lajinha Vila Olaria, porque já foi realizado um diagnóstico, inclusive iniciou-se com a FUNED, o ENG, e esse diagnóstico foi apontado partindo de uma demanda da Defesa Civil de Divinópolis, e esse diagnóstico deixou claro que não só havia ali risco geológico, mas também estrutural e também de vulnerabilidade social. Essa questão social ela está intimamente ligada à falta de saneamento básico, à questão de consciência ambiental, à questão de consciência patrimonial. E nós, hoje, estamos desenvolvendo um trabalho junto com a comunidade do Alto São Vicente, né, a lei do auxílio moradia, para que essas pessoas, elas provisoriamente desocupem esse território do Alto São Vicente, para que sejam feitas intervenções e essas famílias retornem para lá com moradias dignas e também reforma. Álvaro, e fale um pouco então sobre esse diagnóstico que foi realizado, né, em parceria com a FUNED-UENG e Prefeitura para o levantamento das condições dessas duas áreas de risco que foram citadas. Esse diagnóstico, ele partiu de uma demanda da Prefeitura Municipal, né, através da Defesa Civil. A FUNED foi convidada a participar, a gente participou com alguns professores e alunos. A gente fez uma abordagem física no local, e conjuntamente com o pessoal da assistência social, né, era engenharia, assistência social, foram abordados os moradores. O pessoal da assistência social fazia uma abordagem, posteriormente o pessoal da engenharia entrava, verificava as condições da casa e foi feito inclusive medidas, né? Foram feitas até medidas das casas, porque algumas vão entrar para reformas, né? Conforme a Simara falou.
Não vou te falar que foram visitar todas as casas, mas a grande maioria o pessoal conseguiu abordar, né, para realizar esse relatório. Depois de feito todas as fichas, né, foi compilado, foi feito um relatório que foi enviado para o prefeito municipal, e daí parece que tomou as proporções, né, Samara? Foi para Brasília, para pedir, pedir verba. Ver quais seriam os encaminhamentos necessários. Nesse diagnóstico, quais as condições foram encontradas lá? Quais eram os riscos? Como que se encontravam as moradias? Quais eram as condições? As condições, infelizmente, são as piores possíveis, né? A construção, ela tem que ter um projeto. Pode ser um projeto de 25 metros quadrados, mas tem que ter um projeto. A gente encontrou ambientes totalmente sem ventilação, sem iluminação. O sol, né, insolação, né? Sol não tinha, na maioria, tudo pertinho da outra, encostas. Então, ambiente completamente incompatível, né, para a sobrevivência de uma pessoa, né, do cidadão. E fora essa parte de infraestrutura, qual era o risco assim, que essas pessoas, essas comunidades corriam ao habitar, por exemplo, no lugar que havia uma declividade, né, uma situação da natureza que não favorecia? Exatamente. A partir do momento que você começa a ocupar isso, e com habitações feitas de forma irregular, né, você causa uma intervenção na encosta, ou seja, você coloca peso num lugar que não deveria receber peso, vamos colocar dessa forma assim, não coloca infraestrutura para isso. Essa casa não tem fundação, a frente dessa casa não tem uma rua, não tem uma rede de drenagem que para captar a água, né, que é água de chuva, que etc, que vai cair ali, não tem. Então você começa a causar intervenções no terreno, piorando a qualidade do terreno. A gente detectou risco máximo, risco 4, de desabamento dessas casas. Ou desabamento mesmo pela técnica construtiva, ou deslizamento pela... As condições de risco, então, são sérias. São né? sérias. Ô, Simara, fala um pouco do risco e da implicação disso na qualidade de vida, na vivência, na relação das pessoas que estão morando ali nessa área de risco. O máximo é a perda da vida, né? Nós vimos aí em janeiro o que aconteceu em Petrópolis, né? Em 2009, nós tivemos a chuva aqui. Nós tivemos desabamento no Alto São Vicente. E já tinha sido identificado pela Defesa Civil isso, né? Porque o ser humano, ele precisa ter consciência que qualidade de vida passa por uma situação de planejamento, de estrutura, né? E isso é necessário para que o ser humano se torne cidadão, né? Cidadania é ter consciência para poder escolher. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre os projetos e as propostas de intervenção nessas áreas de risco. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. a integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de um homem pra estéreo a sua compreensão.
volta com o programa Questões. Hoje falando sobre áreas de risco. Bom, no último bloco a gente viu, né, os diagnósticos que foram produzidos e quais são as áreas de risco para a população que mora ali. Ô Simara, existem propostas de intervenção, né, da prefeitura nessas áreas de risco? Sim. A prefeitura, através da Superintendência de Obras e Projetos Especiais, eles desenvolveram, junto com a equipe técnica, um trabalho de intervenção em obras de engenharia e intervenção social e ambiental. Pega essas famílias, aluga as casas para elas. Assim que o projeto for aprovado, vão ser feitos prédios. São 5 prédios, cada um com 3 andares e 4 apartamentos por andar. Um prédio acessível com 4 apartamentos por andar, 2 andares, os 2 acessíveis. E centro comunitário, quadra coberta, um salão mais bem equipado, mais com propriedades necessárias para a comunidade, um espaço coberto, 3 praças. Então a gente vai criar toda a infraestrutura necessária. Na parte de cima, que não é área de risco. Essa parte aqui vai ser feito um trabalho com as assistentes sociais, com essa família, para que as famílias não queiram voltar para a área de risco, e também um trabalho de fiscalização da prefeitura com a defesa civil, para que as pessoas também, outras pessoas não construam mais nessa área. Então o que a gente vai fazer? Com essas praças, a gente vai dar um espaço, tanto para a criança, para o jovem, como para a terceira idade, tem um espaço de convivência, de lazer mesmo. Então essas mudanças visam principalmente o bem-estar da família, a tranquilidade de viver bem sem o risco de desabamento e deslizamentos. Vão ser um total de 68 famílias beneficiadas. Além dos prédios, nós temos dentro do bairro várias casas que não estão na área de risco, mas a casa que é de risco porque estão com muita rachadura e telhado, as paredes já não suportam mais. Essas famílias também vão ganhar o que chama de reforma favela, mesmo que vão ser reformadas as casas delas, para que elas tenham condição mesmo de moradia decente. Vila Olaria e Alto São João de Deus, como lá é densamente populoso, as nascentes acabaram secando, diminuindo o seu fluxo, porque não tem mata ciliar, enfim, não tem vegetação alguma. Os taludes estão desprotegidos, acaba descendo terra, deslizando, oferecendo risco para as famílias que estão aqui embaixo. Então, a nossa proposta é conseguir fazer uma recuperação dessa área e das casas que estão no entorno dessa área, que já não é mais preservação permanente, a gente trabalhar a reforma. Proteção é só tirar. Outro recurso mesmo não. É só tirar, entregar as casas, né? Mais rápido e acabar com esse sofrimento da gente, né? Porque você morar num bairro mais tranquilo, sem problema de chuva. Então fica um lugar melhor, né? Um lugar mais saudável, né? Fica melhor para a pessoa. Igual já moro aqui há 30 anos, mais de 30 anos, então toda vez vem cá, vai abrir a rua, que vai arrumar a rua, então fica só assim. Vem pessoa que vai aqui, médico que faz, não resolve nada. Então fica assim mesmo. Então daí até hoje, desse jeito não resolve nada. Mas ficava bom, sabe? Se eles quisessem fazer, ficava muito melhor. Até pra gente ficar mais satisfeito, agradecer mais a eles, né? Mas infelizmente é assim. Tem que esperar. É a proposta de uma cidade sustentável, né? É uma transformação global, né? É uma transformação social global. Existe uma relação de morar que passa pela situação, como o Álvaro disse, desde a situação da ventilação, do lugar do sol na casa, né, até a questão mesmo de estar transitando na rua e não correr o risco de tanta violência, de pensar até em segurança pública. E qual estágio, né, dessa intervenção lá nos outros lugares? O estágio de trabalho, nós já apresentamos todo o projeto para execução da obra, tanto do ponto de vista social, ambiental e de estrutura de obra de engenharia, para a Caixa, que é a representante do Ministério das Cidades, né, a mantenedora aqui em Divinópolis. Então, agora nós estamos revisando e nessa revisão nós partiremos para o início de obra. Nós entendemos que ainda esse ano há um início de trabalho de obra no Alto São Vicente.
e na Lajinha Vila Olaria, nós entendemos que o projeto possa ser aprovado ainda esse ano. A partir dessas propostas, Álvaro, você percebe assim, a possibilidade dessa real transformação lá dessas comunidades? Como que você enxerga isso? Principalmente na questão que a prefeitura tem trabalhado, né, Ocimara, a questão que ela estava me falando, que o pessoal vai sair da sua casa, mas ele vai morar no território, na sua comunidade, no seu território. Ele só não vai morar na encosta. Ele vai morar próximo da sua casa, porém no local adequado para se viver, né? Isso é o que eu acho muito importante. Isso. E aí, Ocimara, eu queria que você falasse para nós disso, assim, da importância, né, dessa efetiva intervenção para a transformação. Como é que é importante o planejamento para que uma possível, uma falsa solução acaba gerando outro problema, né? A comunidade, ela precisa entender que ela é referência daquele território ali, né? O técnico, ele não é Deus, ele não vai chegar e dar a receita do bolo. Por isso que é importante nós trabalharmos com a história de vida daquela comunidade e das famílias que ali habitam. Nós precisamos respeitar todo o costume, todo o hábito. E eu queria pegar um gancho para dizer que hoje nós temos o Conselho Municipal de Habitação, né? Para se tornar uma zona especial de interesse social para fazer intervenção, nós precisamos discutir no Conselho de Habitação. Hoje nós temos leis que fundamentam essa intervenção e até essa proteção dessas pessoas, para que elas tenham o direito de receber uma nova habitação. Então, isso tudo é necessário de se discutir. A comunidade precisa de se fortalecer nos seus movimentos sociais, através da associação de moradores, através de um diálogo aberto com a prefeitura, com as instâncias de ensino que estudam e trabalham junto, e deixar de pensar que eu posso ganhar tijolos, lote. Isso não pode mais ser concebido, porque nós estamos lidando com vida, como eu disse no bloco anterior. Essa mudança, né, de perspectiva, de visão mesmo, né, é difícil? Como que funciona essa adesão? Pela experiência que nós temos hoje, principalmente no Alto São Vicente, não é difícil. A comunidade está aberta. Todo mundo quer morar bem. O que falta é orientação. Essa cidade sustentável, ela é possível. Mas os técnicos precisam estar abertos, as políticas públicas precisam ser monitoradas por mecanismos de controle social, né? Nós precisamos fortalecer os movimentos sociais, os conselhos de direitos, como o Conselho de Habitação, os equipamentos públicos, como centros de referência da assistência social, centros de saúde, outras áreas que trabalham na comunidade, precisam de trabalhar a questão da saúde, do desenvolvimento ecológico do ser humano. O programa Questões termina por aqui. Quero agradecer a presença de nossos convidados. Hoje falando sobre as áreas de risco. Quero agradecer também a participação dos internautas que têm contribuído com as nossas discussões, trazendo as suas questões. Até a próxima semana.